39 anos. Eu vim de Belo Horizonte, né? Como a irmã Jamile já disse. E eu não nasci em Belo Horizonte. Eu nasci aqui em São Paulo, Itaim Paulista, né? Para ser mais exato. Quando eu nasci, eu já tinha uma irmã de 5 anos. Eu sou a filha do meio. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A Graziela e o Daniel. Então, a Graziela, ela é 5 anos mais velha do que eu. Quando a minha mãe conheceu meu pai, a Graziela já tinha uma certa idade. Ela não é filha do meu pai. E aí, a minha mãe conheceu meu pai aqui em São Paulo, só que o meu pai é baiano. Eles se encontraram aqui em São Paulo, a minha mãe de Minas e o meu pai da Bahia. E aí eles começaram um relacionamento, só que o meu pai, ele já tinha um histórico de beber muito e de fazer uso de muita droga, né, de maconha. Só que nesse envolvimento a minha mãe engravidou do meu pai, e o meu pai, ele tinha um problema muito grave com filhos. Eu sempre ouvi o meu pai dizendo assim, olha, onde come 10, não come um, não. Isso é história, isso é lenda. Eu não quero uma casa cheia. Então, com a gravidez da minha mãe, ele ficou um pouco arredio, mas eles já moravam juntos, já tinha minha irmã. Graças a Deus, a família da minha mãe aqui sempre foi muito presente e sempre ajudou muito a minha mãe com a Graziela. E aí, há 39 anos atrás, não tinha essa modernidade que temos hoje, né? Ultrassom, essa coisa toda. A minha mãe sempre foi muito trabalhadeira. Naquele tempo, vendia-se alumínio. E ela vendia alumínio, ela buscava alumínio, vendia. Sempre foi costureira, então ela trabalhava numa fábrica e vendia o alumínio. Quando chegou o dia do meu nascimento, a minha mãe conta que eles viviam por diversas situações ruins, como agressão. O meu pai sempre foi muito agressivo, bebia muito, gastava o dinheiro todo com a bebida, com a droga. E a família, parte da família da minha mãe, morava em Matozinhos, Minas. A minha avó, os irmãos, mas tinha parente aqui. E as pessoas que moravam aqui falavam para ela, sabe? Graça, larga o Adão, você não precisa disso, é muito trabalhadeira. Mas a minha mãe sempre veio lutando, uma espera de uma melhora. Sim. Né? E qual mulher que não espera uma melhora? Isso. E aí, verdade. Teve uma situação, o irmão Jamile, era para eu ter nascido dia 10 de novembro. Estava completando, sim, os 9 meses. E o meu pai, ele bateu muito na minha mãe. Nossa. Ele bateu muito na minha mãe. E isso meio que retardou o nascimento do neném. Aí a minha mãe foi para o hospital, só que não fazia-se o parto dela. Passou um mês, quando foi no dia 10 de dezembro, eles levaram a minha mãe para o hospital e o médico falou, nós vamos ter que fazer uma cesárea. E quando tirou o bebê, que era eu já tinha passado um mês do nascimento. Então, não sabia se ia sobreviver, se não ia, como é que ia acontecer, como é que ficaria a situação da criança. Isso tudo eu sei porque ela conta. E aí, muito roxinha, quando meu pai foi me visitar a filha que tinha nascido, ele não sabia se era menina ou menino. E o sonho do meu pai era um filho homem. Ele não queria muitos filhos, mas ele queria filho homem. Porque a mente dele, uma mente muito fechada, ele já tinha na mente dele que ele não queria filhas, porque filhas daria trabalho, como gravidez indesejada, talvez casamento frustrado. Sim. Então, ele queria filho homem. Quando ele chegou no hospital, que ele viu que era uma menina, ele já ficou muito, muito revoltado. Nossa, e aí, ele foi para casa. A minha mãe ainda teve que ficar por um período internada pela situação que passou. Quando eles liberaram a gente para voltar para casa, a minha mãe teve que se deparou com uma situação um pouco complicada. Meu pai tinha recebido o salário dela, ele tinha gastado o dinheiro todo, a casa sem mantimento, sem nada e com muita droga. Então, era esse o histórico do meu pai. O tempo foi passando. Né, a minha irmã de 5 anos e eu agora bebê. Quando ela completou 5, eu completei 1. Ela faz aniversário dia 3 de dezembro e eu dia 10 de dezembro. E a gente veio caminhando sobre isso. Ao passar-se 2 anos, a minha mãe engravidou outra vez. E o meu pai ficou muito nervoso, porque ele não queria filhos,
E aí agora minha mãe tá grávida do Daniel. Ela não sabia, né, que era um filho, né? Não tinha ultrassom, essas coisas, mas agora era, sim, um menino, o escolhido. E aí, a minha mãe gerou o Daniel, e quando ela ganhou, e ele viu que era um menino, a história mudou. Mas não mudou o que ele precisava mudar. Ele tinha um amor muito grande pelo meu irmão, ele tratava o meu irmão como um amigão. O meu pai chamava o meu irmão de amigão. Ele esperava, né? Um menino, Isso. Era o que ele planejava mesmo, ter um filho. E a gente sentia aquele tratamento, né? Tanto eu quanto a minha irmã. A minha irmã, pior, porque não era filha dele. E eu, porque eu queria aquele amor de pai. E ele dava todo esse empenho pro Daniel. Mas não teve mudança. Ele não bebeu menos, ele não usou menos droga, muito pelo contrário. Parecia que ia só piorando. Teve uma situação, então, os anos passaram, né? Eu sou mais velha que o Daniel, 2 anos. E agora tem a Graziela de 5, eu de 1 ano, Graziela com 6, eu com 2 e o nascido Daniel. E aí, a gente foi crescendo naquele ambiente, a minha mãe trabalhando muito, e o meu pai, tudo que trabalhava, porque ele trabalhava. Ele tinha essa qualidade. Ele era muito trabalhador, mas o dinheiro não tinha outra serventia, senão a bebida e a droga. Passou-se um tempo e eles tiveram uma briga muito feia em casa. A gente cresceu nesse ambiente de briga, de agressão. Só que dessa vez ele teve uma piora, sabe? Ele bateu muito na minha mãe. E aí ela traçou um plano. Ela deixou a gente na casa da minha tia, organizou algumas mochilas enquanto ele trabalhava. E antes que ele chegasse do trabalho, ela pegou as mochilas, pegou a gente e fugiu. E é engraçado porque eu tenho 39 anos, mas eu tenho essa cena na minha mente. Da minha mãe. Foi marcada, né? Essa Isso. Cena. A gente ficou assim. Eu não consigo esquecer, eu consigo me lembrar da minha mãe na rodoviária com nós 3. Para pegar um ônibus. Só que ela fugiu para Minas, para casa da minha avó. E aí, era óbvio que ele saberia que ela estava lá, Sim, né? É um único lugar, né? Que ela se achou. Ir, né? Mas é muito difícil, né? Irmã Jamile, eu acredito que tem mulheres que estão nos ouvindo agora e vai se identificar com essa história. É muito difícil se abrir mão de um casamento e começar uma vida nova com 3 filhos. E a minha mãe tinha 3 filhos, né?